Polícia Federal pede suspeição de Dias Toffoli do caso Master, após encontrar menções a ministro em celular de Vorcaro. O magistrado diz que o pedido é baseado em ilações. Fernanda. Pois é, Amadeu. Esse caso Master tem rendido novos capítulos a cada dia e esse novo episódio traz aí as menções de Vorcaro em suas mensagens no seu celular relacionadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que inclusive é o relator do processo que investiga o caso Master. De acordo com a Polícia Federal, as informações que acabaram sendo obtidas depois da quebra da criptografia por um aplicativo referente à Polícia Federal foram descobertas menções ao ministro do Supremo Tribunal Federal e também a parlamentares que têm foro privilegiado, por causa da sua condição de parlamentar. Então, agora, o que a Polícia Federal quer é o afastamento, a suspeição de Dias Toffoli da relatoria do processo do caso Master, justamente por causa dessas menções e de ligações do Banco Master com um resort de uma empresa, que até agora, fevereiro de 2025, no qual familiares do ministro Dias Toffoli, que tem sociedade com essa empresa, tinham ligações. A gente tem mais informações sobre todas essas novidades em relação ao caso Master. Vamos acompanhar. A Polícia Federal pediu oficialmente a suspeição do ministro Dias Toffoli na relatoria do processo que envolve o Banco Master. O pedido entregue ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, baseia-se em mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Nos diálogos, Vorcaro e o cunhado Fabiano Zettel combinariam pagamentos para a empresa Marite, que tem Toffoli como um dos seus sócios. Toffoli explicou a interlocutores que é sócio da Marite, uma companhia familiar há vários anos. Segundo ele, os repasses são referentes à venda de 33% do resort Taiaiá, em 2021, para um fundo ligado à teia de negócios de Vorcaro. O ministro ressalta que as transferências foram lícitas, declaradas à Receita Federal e que, na época da transação, o banqueiro ainda não era alvo de investigações policiais. O relatório da PF também aponta mensagens diretas entre Toffoli e Vorcaro, mas pessoas com acesso ao documento afirmam que os textos tratam apenas de encontros e confraternizações, sem mencionar recursos. O ministro Edson Fachin já notificou Toffoli para que ele apresente explicações formais. O plenário do STF deve discutir agora se o magistrado tem ou não isenção para continuar no caso. Por outro lado, há um debate jurídico na corte sobre a legitimidade da PF em pedir a suspeição de um ministro, função que alguns magistrados consideram ser exclusiva da Procuradoria-Geral da República. E, Amadeu, para que o nosso telespectador possa entender, existe uma diferença entre impedimento e suspeição. O impedimento, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, se dá quando o relator, o ministro, não pode fazer ali o acompanhamento do processo por questões técnicas. Já a suspeição é quando há, sim, esse impeditivo do ministro continuar no processo por questões pessoais. No caso, está citada aí a suspeição de Dias Toffoli dentro desse processo do Banco Master. Dias Toffoli também prestou esclarecimentos dizendo que a empresa, que é a Marite, que tem ali ele como sócio, é administrada pelos irmãos dele, José Eugênio Dias Toffoli, que é engenheiro, e José Carlos Dias Toffoli, que é padre, mas também é sócio dessa empresa. Que a primeira parte das ações que ligavam, a empresa ao Banco Master teriam sido vendidas aí em 2021 e a segunda parte dessas ações teriam sido vendidas em fevereiro desse ano, findando qualquer ligação que o resort que fica no Paraná, o resort Itaiaiá, tivesse aí com o Banco Master e com todas as ações relacionadas a Daniel Vorcaro. Além disso, a assessoria do ministro Dias Toffoli, ela divulgou uma nota trazendo aí algumas informações. A gente tem a cartela com alguns trechos dessa nota. Na nota, a assessoria diz o seguinte: o ministro Dias Toffoli faz parte do quadro societário, sendo a referida empresa administrada por parentes do ministro. No caso, são esses dois irmãos. A Marite
é uma empresa familiar, constituída como sociedade anônima de capital fechado e administrada por parentes do ministro. E no último trecho, diz o seguinte: Toffoli integra o quadro societário e, segundo a sua assessoria, recebeu apenas dividendos sem exercer funções de gestão, o que é permitido pela lei orgânica da magistratura. Então, de acordo com essa lei, ele pode ser sócio, sim, da empresa, mas ele não pode ocupar nenhum cargo administrativo. Claro que essas mensagens que foram obtidas pela Polícia Federal acabaram repercutindo aqui no Congresso Nacional, até porque há uma grande expectativa da instalação da CPMI do Banco Master. Mas, enquanto isso não acontece, a Comissão de Assuntos Econômicos, que é chefiada pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, instalou uma subcomissão que vai investigar todas as operações do Banco Master. Ontem, Renan Calheiros esteve reunido com o colegiado de senadores que faz parte da Comissão de Assuntos Econômicos e se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Edson Fachin. Na ocasião, ele solicitou que a subcomissão tenha acesso a todas as informações referentes às investigações do Banco Master, inclusive as mensagens que foram obtidas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro. Logo depois do encontro, ele falou sobre essa solicitação e como a subcomissão pretende trabalhar. Vamos ouvir. Nós discutimos aspectos da legislação de processo penal no Brasil. Eu falei da competência da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. A fiscalização do sistema financeiro é competência exclusiva da Comissão de Assuntos Econômicos e que nós íamos, na forma da Lei Complementar 105, requisitar todas as informações das investigações, porque são várias investigações, para que a gente possa, com autoridade, colaborar na responsabilização dessas pessoas, mas fundamentalmente a aperfeiçoar a legislação, a regulação e a própria fiscalização. Apesar de ter sido notificado, Amadeu, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, o ministro Dias Toffoli ainda não tomou nenhuma decisão se vai se declarar ou não suspeito para ser relator do processo. Logo depois dessa repercussão, ele solicitou que a Polícia Federal enviasse ao Supremo Tribunal Federal toda e qualquer informação extraída do celular de Daniel Vorcaro para serem integradas na investigação. Agora, pela manhã, o Partido Novo protocolou um novo pedido de impeachment de Dias Toffoli e o que se aguarda agora é saber se vai haver uma declaração formal de Dias Toffoli como suspeito no processo do Master ou se essa decisão vai acontecer através do Pleno do Supremo Tribunal Federal, colocando aí com suspeição em relação a esse processo, Amadeu. E nada vai acontecer sem um posicionamento, desculpem, da Procuradoria-Geral da República. Esse aqui é o ponto principal, porque é a PGR, é o Ministério Público, o dono da ação penal. Então, a polícia está requerendo a questionamento se é legal ou não pedir essa suspeição de ministro pela polícia. Porque cabe pedir suspeição à Procuradoria. Então, vamos saber o posicionamento de Paulo Gonet sobre isso. E se houver o pedido de suspeição de Toffoli, esse deve ser julgado pelo Pleno, não é uma decisão individual do presidente Fachin. Denis. Olha, Amadeu, tem uma situação relacionada ainda a esse caso, né, do Banco Master, essa investigação toda, relacionado também à continuidade dessa investigação, né, de que teria esse comprometimento por parte do ministro Dias Toffoli. Há uma expectativa para que, né, após o Carnaval, nesses próximos dias, esse caso volte para a primeira instância para poder dar continuidade, já que tem toda essa bomba em cima do STF, que isso tem prejudicado, segundo a visão do presidente do STF, a tirar o foco, né, do STF diante dessa situação. Então, há toda essa expectativa de que esse caso volte a ser julgado na primeira instância. Mas a partir do momento que envolve o ministro do Supremo, não tem mais como ele descer. Ari, fecha aí, por favor. Olha, o ministro Dias Toffoli vem dobrando aposta atrás de aposta. Era para ele próprio ter pedido o afastamento dele desse caso,
Porque é óbvio, se o nome dele está lá no celular do Daniel Vorcaro, ele sabia que o nome dele estava no celular do Daniel Vorcaro. Então ele tomou uma série de medidas que não são usuais para um ministro do Supremo. Isso despertou desconfiança. Já se fala na criação de um código de ética para os ministros do STF. O próprio presidente Edson Fachin chegou na abertura do ano judiciário a propor esse código. Houve reação dos ministros, é muito ruim para a imagem do Supremo. O Supremo já divide o Brasil. Há uma polarização sobre a confiança ou desconfiança no Supremo. É meio a meio ali. Todas as pesquisas apontam meio a meio. Então, o Supremo deveria se cercar de cuidados, porque o Amadeu sempre usa essa analogia: a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Vamos lá. Agora a Fernanda traz para a gente o caso Zambelli. Vamos falar aí a manchete 3 da